Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui com você mais uma manhã. Eu quero desejar para você, em nome de Jesus Cristo, todas as bênçãos de Deus. Que Ele te dê forças, te dê ânimo, te dê coragem e te livre de todo o mal. E que possamos crescer na graça, na palavra de Deus, no discernimento espiritual, como filhos de Deus todos os dias. Que o Senhor possa te livrar, possa agir em seu favor, estar em todos os seus caminhos com você. A palavra de Deus, no livro, meus irmãos, de Tiago, no capítulo 4, nos traz um ensinamento, onde a palavra nos ensina a resistir às paixões. Meus irmãos, a nossa carne, ela se inclina para as paixões, isso mesmo. Mas o nosso espírito, ele só é alimentado pela oração, pela palavra e pela santificação. Aqui a palavra de Deus, meus irmãos, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Aí, meus irmãos, o bispo Tiago aqui, irmão de Jesus, ele disse: de onde vêm as vossas pelejas, guerras entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Quer dizer, as guerras, as pelejas, elas surgem, meus irmãos, no coração do homem, da carne do homem, pelos seus próprios deleites, vontades, como a própria palavra mesmo disse aqui, pelos próprios deleites dos nossos próprios membros, quer dizer, que guerreiam na nossa própria carne, que guerreia, que busca estes prazeres. E ele disse assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Meus irmãos, isso aqui, meus irmãos, é a reflexão de um coração, de uma pessoa que busca e está vivendo segundo as paixões da carne. Isso mesmo, as paixões da carne. E a carne, meus irmãos, ela cobiça, ela deseja. A carne, meus irmãos, do homem nunca está de acordo com a vontade e o propósito de Deus. O que está, meus irmãos, é quando a gente vive pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E aqui Tiago, ele faz uma reflexão, isso mesmo, de um coração onde está sobrecarregado das paixões, isso mesmo, está em pelejas e guerras. E ele também traz uma reflexão que este mesmo coração, isso mesmo, pede e não recebe, busca, isso mesmo. Porque o propósito não é um propósito puro, santo diante de Deus. É errado pedir? Não. É errado sonhar? Não. Mas desde que o nosso propósito esteja de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo. E ele disse assim, preste bem atenção: cobiçais e nada tendes. É o que o mundo vive hoje, meus irmãos. É uma mensagem um pouco que inflama, um pouco, isso mesmo. E ele disse: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes,
porque não pedis. E ele disse, meus irmãos, aqui que essas pessoas combatem, guerreiam, lutam, isso mesmo, e não conseguem alcançar e nada ter. Aí ele diz que também é porque não pede. E quando pede, a intenção do coração não é pura e verdadeira. Isso mesmo. E ele disse, olhe bem, pedis e não recebeis. Primeiro ele disse, deseja, mas não ora, não pede. Depois ele disse, pedes e não recebeis, porque pedis mal. Isso mesmo, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Isso mesmo, para gastardes em vossos deleites. A nossa vontade, ela tem que estar de acordo, meus irmãos, com a vontade de Deus. Não adianta, meus irmãos, o ser humano ele pode querer tudo, sonhar, desejar, cobiçar tudo, mas se o propósito do seu coração não for de acordo com a vontade de Deus, este desejo, meus irmãos, não é santo e agradável a Deus, e não será satisfeito e realizado. É tanto que ele diz, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Isso mesmo, para você ver que a nossa oração, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. As nossas petições, elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus. E nós devemos todos os dias examinar os nossos corações. Isso mesmo. Isso aqui, meus irmãos, não é uma regra para uma pessoa, não. Isso aqui, meus irmãos, Tiago, aqui ele está se referindo-se às pessoas como um todo. E é preciso que isso seja transformado e as pessoas busquem um coração transformado, remido, limpo, santificado, com um propósito em Deus. Isso mesmo. E é isso que a palavra nos ensina. No versículo 4, ele disse assim, é bem forte essa passagem. Ele disse, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer dizer, meus irmãos, os meus deleites, as minhas vontades, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus, com a santidade de Deus, com o propósito de Deus. Isso mesmo, para a minha vida, com a obra de Deus, com a vontade de Deus. E aqui ele diz, olha, adúlteros e adúlteras. Quando ele faz esse sentido aqui de adúlteros e adúlteras, se dá, meus irmãos, a toda vida distante de Deus. Isso mesmo. Porque quando se refere-se a adúltero e adúltera, se refere-se também, meus irmãos, àquela pessoa que ela não é fiel à palavra de Deus. No Velho Testamento, os profetas chamavam o povo, isso mesmo, quando eles não eram fiéis à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, os profetas diziam que aquela nação tinha prostituído a palavra de Deus. Isso mesmo. Como assim, pastor? Ou adulterado. Quer dizer, não tinham sido fiéis aos mandamentos de Deus. Isso mesmo. E quando o irmão de Jesus, Tiago, ele disse assim, olha, vocês não sabem que a amizade do mundo, isso mesmo, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não pode, meus irmãos, e não existe acordo entre Deus e o mundo. Não existe acordo entre o santo e o profano. Não existe, meus irmãos, acordo entre Deus, meus irmãos, e as coisas que não são santas. Isso mesmo. E para que nós possamos ser amigos de Deus, é preciso que nós venhamos nos constituir inimigos do mundo. Nós não devemos, meus irmãos, aceitar as coisas, isso mesmo, que vêm do mundo.
E ele disse assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para você ver o quanto esta mensagem ela é profunda. Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para que nós possamos ser amigos de Deus, para que nós possamos, meus irmãos, estar de acordo com a vontade de Deus, é preciso que nós venhamos compreender os princípios da palavra, conhecer o coração de Deus. Como nós iremos servir a Deus se nós não conhecermos, irmãos, quem é Deus? O que agrada a Deus? O que não agrada ao Senhor? Isso mesmo. O quanto Ele é santo, o que Ele deseja de mim. Isso mesmo. Palavras como estas revelam, meus irmãos, o caráter de Deus, a santidade de Deus, e revela também o coração do homem. Isso mesmo, a carne pecaminosa do homem. E o quanto o homem precisa se aproximar-se de Deus, ser transformado, regenerado e transformado pelo Evangelho, pela palavra, e receber uma nova vida. Amém, meus irmãos? E ele disse assim, preste bem atenção. Ou cuidais vós em vão, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha que coisa. Ele diz, ou vocês pensam, olhe bem, que em vão diz a Escritura que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes, meus irmãos. Tem ciúmes por você, porque você é um homem, uma mulher preciosa para Deus. E o Espírito tem ciúme para que nós venhamos viver uma vida santa, agradável, que o nosso coração seja transformado, seja parecido, semelhante ao de Jesus, ao do Senhor, o de Deus, para que possamos crescer na graça, na palavra, na santificação e na honra a Deus. O Espírito tem ciúmes de nós, meus irmãos. O Espírito tem ciúme de nós. E para que nós possamos crescer na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, é preciso que nós venhamos compreender e viver e buscar uma nova vida. E ele diz, que coisa maravilhosa, que o Espírito tem ciúmes de cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida esta manhã. Esta mensagem, meus irmãos, ela é bem profunda. Eu ia pregar o texto aqui até mais na frente, mas Deus ele já falou conosco aqui de uma forma bem explícita aos nossos corações. Que possamos crescer, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é poderosa. E quando nós somos humildes e recebemos o Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração, Ele muda e transforma a nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta manhã, Pai, que esta pessoa seja abençoada, transformada, que haja milagre, transformação de vida, que possamos, Senhor, receber um coração transformado, regenerado, santificado. Pai, que possamos ser abençoados pelo Senhor, que o nosso propósito esteja sempre de acordo com o teu propósito. Pai, eu oro por esta mãe, por esta jovem, por este pai, eu oro pela tua igreja. Pai, eu nada posso, Senhor, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Entra com o teu poder, Senhor, com a tua graça, sobre esta vida, Pai, sobre esta casa, esta família, repreende todo o mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que essa pessoa seja abençoada, transformada, regenerada pelo teu poder, Senhor. Aqui estamos, Senhor, como os filhos, Pai, na tua graça, Senhor, para crescer, Pai, em nome de Jesus. Pai, repreende todo o mal, Senhor. Se existir algo, Pai, nos tentando esta casa, Pai, se existir alguma doença, Pai, algum mal, Pai, alguma resistência espiritual, que seja repreendida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se existir algo que tem impedido o progresso, o avanço, algo espiritual, se existir alguma doença,
Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com o teu poder, trazendo cura, libertação e salvação. Eu oro e abençoo esta vida em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Tenham uma ótima manhã, um ótimo dia. Eu amo você, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí se você desejar. Eu quero estar orando por você. Como eu digo, eu oro por você, você ora por mim e juntos iremos progredir nos caminhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz.